Que Cultura ao Quadrado desta semana tem o prazer de receber a secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, Valéria Cabral. Uma honra, uma alegria, você é a guardiã da memória do Atos Bulcão em Brasília e a gente deve muito a você. Acho que Brasília tem uma dívida eterna, né? Olha, eu acho que Brasília deveria ter uma dívida eterna com o Atos Bulcão, porque eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa que dá uma sustentação enorme ao trabalho que a gente faz, tenho uma porção de gente legal, assim como você, que nos apoia e que, enfim, que luta com a gente pelas coisas que a gente luta há anos. Na realidade, Brasília era eternamente grata a este homem que lhe deu essa beleza enorme. Porque uma integração de arte na arquitetura como a que o Atos fez, sem pretensão, sem ser para decorar nada, era simplesmente para fazer mais bonito o trabalho do arquiteto. Como ele mesmo dizia, ele dizia, assim sem querer me gabar, mas é assim como o Nino Rota e o Fellini. A música. E é exatamente isso, que é um filme sem uma boa trilha sonora, né? O que é Sem um Oscar dúvida. Niemeyer sem um Atos Bulcão. Sem dúvida. Agora, você Né? está falando isso que, sem querer me gabar, eu não cheguei a conhecer o Atos, infelizmente, mas eu acho que é muito da personalidade, pelo que eu sei da vida dele, era muito da personalidade dele essa humildade. Era. Eu acho que é assim, Márcia. Uma humildade, sim. Mas eu acho que um homem, uma pessoa, um ser humano que doa essa beleza que o Atos doou a gente, de uma forma tão bem integrada à arquitetura, é de uma generosidade sem nome, sem tamanho. Sem dúvida. Porque é você integrar a obra de grandes arquitetos como o Atos integrou. Né? Porque não é só o Oscar, mas é o Lelé, é o Redig, é o Sérgio Parado, o Milton Ramos. É um monte de gente de top, né? De peso, né? De muito peso. Então, ele integra e ele é tão bem integrado, o trabalho dele tem tanto a ver com aquilo que foi projetado pelo arquiteto, que você não sabe onde começa um e acaba o outro. Exatamente. Como o Teatro Nacional. Pois então, era isso que eu ia dizer. As pessoas descobriram, não sei, não me lembro mais se há 15 anos atrás, quando fizeram a reforma das empenas do teatro, muita gente foi descobrir, naquele momento, que não era tudo Oscar Niemeyer. E o que raios vem a ser aquele teatro sem aquele relevo externo? Não existe. Uma pirâmide acéfala ruim. Agora, desculpa aí, doutor Oscar, mas vamos combinar que sem os nossos maravilhosos cubos, que tem 3 painéis por dia, porque o sol se movimenta e faz uma festa, como o próprio Atos dizia, faça-me o favor, né? E você ter isso no meio da sua cidade, do lado da rodoviária, quer dizer, ainda tem isso. Democratizando é uma obra o acesso para à arte. todo mundo, Exatamente. né? Exatamente. Está no meio do caminho da Eu gente. acho que você falou isso da integração muito harmônica e muito generosa da obra dele com a arquitetura, mas eu acho que tem uma integração muito generosa com a paisagem em geral. Sim. Não é só com a arquitetura, né? Eu acho que é um conceito também de levar a arte para todos os lugares e tirar de dentro dos museus. Sobretudo, né? Para você disponibilizar para a população em geral. Então, eu digo que o Atos está tão no nosso caminho que às vezes a gente passa e não vê. Porque ele faz parte do olhar da gente, né? Agora, eu também tenho um pensamento a respeito de Brasília. Eu acho que se Brasília não fosse construída em cima de um planalto, se não tivesse sido o doutor Lúcio que ganhou o concurso, tivesse pensado nessa coisa tão arquitetonicamente simples que é uma cruz, né? E não teríamos tido, com certeza, Oscar Niemeyer como arquiteto da obra pública, porque é isso também que o povo esquece, né? Muito. Porque o Oscar Niemeyer é o arquiteto de Brasília. Não. O Oscar Niemeyer é o arquiteto da obra monumental e pública de Brasília. Mas nós temos muitos outros arquitetos importantes e que merecem seus créditos.
Então, eu acho que a gente precisa começar a falar direito aqui, sabe? E acho que é entender melhor a história. Eu acho que existe uma questão no Brasil, e eu acho que a Fundação tem um papel fundamental nisso, que é o Brasil esquece muito rápido. É um país que Sim. tem uma memória muito curta. E a Fundação faz esse trabalho de manter viva essa memória do Atos. Vamos combinar que a gente tem um trabalho danado para conseguir manter uma fundação. A fundação esse ano faz 30 anos. Nossa. Qual é a fundação de arte, cultura e educação no Brasil que não tenha um bom banco por trás? Com certeza, um financiamento garantido. É sem fins lucrativos e que está viva e que oferece arte e cultura às suas próprias expensas. Viva e atuante e sustentável a duras penas. Pois é. Então, e é uma coisa que a gente, eu não consigo não falar da questão da Fundação até hoje não ter uma sede própria. Pelo amor de Deus, é um absurdo. É um absurdo. É tão absurdo quanto o Teatro Nacional fechado há tantos anos. Para mim são coisas que a gente não consegue, como brasiliense, a gente não consegue conceber. Como é absurdo você vê que botaram abaixo a Casa da Itália com o Teatro Goldoni dentro, com certeza. Entendeu? Para dar outra destinação àquele terreno daquele tamanho, que podia ter perfeitamente continuado com a sua Casa de Itália e o seu Teatro Goldoni, entendeu? Então, é uma falta. A gente é muito pobre de espírito nessa cidade. Em Brasília não tem um governo que funcione, que pense. Que pense entendeu? na cultura, que pense, especialmente. Não, que pense em Brasília. Que pense em Brasília. Né? Que pense em Brasília. Então, a gente é desvalido. A verdade é essa. E que olhe pela cultura. Eu vejo o próprio Teatro Nacional que a gente citou fechado há quantos governos? Pelo amor de Deus. E há quantos governos a Fundação tenta estabelecer uma sede permanente? Existe um projeto arquitetônico lindo do Lelé pronto. Existe o lançamento de uma pedra fundamental com pompa e circunstância e banda de música militar. E eu não consegui. Então, não tem governador, não tem secretário de cultura, não tem ninguém, não tem vontade política. E a gente continua, eu acho que os brasilienses todos têm essa missão de continuar nessa batalha para conseguir essa sede permanente para a Fundação Atos Bulcão. Porque eu acho que é uma dívida que a gente tem com o artista. Eu acho também. Até pelo que o artista já entregou para a gente, entrega para a gente todos os dias na nossa paisagem, né? Márcia, não é só na paisagem. É porque o Atos tem essa obra simples, lúdica, colorida de cores primárias. Então, as crianças se apaixonam pelo Atos. E o Atos se presta a muitas coisas. Porque você pode entregar quadrados, círculos, triângulos, um tracinho, né? E ela pode pegar um quadradinho de papel, do tamanho que ela quiser, e colar isso e fazer um Atos Bulcão para ela chamar de seu, como eu digo, né? Monta um Atos Bulcão para chamar de seu. A quantidade de licenciamento de obra do Atos que a gente faz para editoras, para livros de matemática, é inacreditável. Sensacional, entendeu? Sensacional. Agora, o Atos é matéria obrigatória no ensino fundamental. Isso foi uma conquista da Fundação também. É nossa, mas também é da... Eu vou citar a Tatiana Petra, porque é uma coisa que ela nos ajudou a fazer ainda com a Trilha dos Azulejos. Então, ela merece esses louros também. Sim. Tá? Mas, obviamente, que tudo isso foi conseguido graças o trabalho que a gente faz. Então, nas escolas públicas, os alunos... No quarto e no quinto ano. No quarto e no quinto ano do ensino fundamental, todas as crianças estão na grade curricular da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, todas as crianças estudam Atos. E, por isso, a gente tem um projeto que chama-se Atos para Preservar Atos Bulcão, que é um FAQ que nós ganhamos. E, com isso, a gente tem esse projeto, a gente... primeiro faz, obviamente, uma seleção de escolas, né? E depois a gente manda um ônibus. O ônibus pega uma turma de meninos de manhã cedo, eles vêm para a fundação, são recebidos por uma arte educadora, fazem uma oficina, fazem uma atividade, ganham um lanche, entram no ônibus e vão ver
o Teatro Nacional, a Igrejinha e o Parque, e aí vão embora para a escola. E, ademais, a gente tem 2 galerias na Fundação Nova, que é uma maravilha. E que está na W3, que é uma avenida simbólica para a cidade. E lá a gente tem a nossa AB Galeria, agora com mais espaço, onde nós vamos fazer uma apresentação, obviamente, da obra que a gente tem do acervo, né? De tempos em tempos a gente troca. E temos a Galeria Trama, que é uma galeria que vai receber exposições temporárias, que está no momento com a exposição da Lígia de Medeiros. Temos um espaço para oficinas e palestras. E em breve teremos um café, bem em breve. Então, e a loja, claro. 509. 510. 510, bloco B, loja 51, que não deixa de ser uma boa ideia. E a loja é linda também, cheia de produtos que estão virando febre, né? As pessoas querem ter uma caneca do Atos Bulcão, querem ter um livro do Atos Bulcão, querem ter a manta do Atos Bulcão. Então, ali você tem como levar um pedacinho da obra do Atos para casa, né? Você leva, como eu digo, né? Um Atos para chamar de seu. Um Atos para chamar de seu. Para você levar para sua casa, você então pode carregar uma moldura, pode carregar uma manta. Quer dizer, nos nossos 15 dias de inverno que a gente tem por ano, dá para a gente se cobrir legal com ela. E tem outras coisas, realmente. A gente tem um rigor na escolha do que a gente vai fazer, porque justamente para não vulgarizar a obra do professor. Popularizar é uma coisa, vulgarizar é outra, É outra, né? Bem diferente. Então, tem umas coisas que a gente não faz, não abre mão. É um controle de qualidade rígido, porque tem que ser, porque você não pode pegar o trabalho de um homem que fazia tudo com rigor, com cuidado, com uma dedicação, uma perfeição tão grande, depois que trabalha com linhas retas, e não ser absolutamente consciente de que você tem que ter um controle de qualidade bastante grande, né? Agora, Valéria, você está falando a personalidade do Atos, você conviveu muito com ele? Digamos assim, eu conheci o Atos, eu devia ter uns 15 anos, assim, uns 16, porque eu me criei na 308. O Atos morava no 709. Ralph Guerin, por sua vez, morava ali também na 308. Aí, muito bem. O Ralph era muito meu amigo. Então, o Ralph ia ver na papelaria ABC, que era a única que tinha ali. Eu juntava com ele, essa coisa de turma de debaixo de pilotis. Ele ia na papelaria ABC ver o que o Atos estava comprando, para quando ele tivesse dinheiro, que fosse pintar, porque sempre foi artista, ele comprar o que o Atos estava comprando. Assim, sensacional isso. Via eu este homem, grande, que não me dava a menor bola. Tá? Ele era grande, eu era menina. E nem dava bola para o Ralph também. A verdade era essa. Ele nem via que a gente existia. Porque a gente também não se manifestava muito. Ia mais era para seguir mesmo. Depois, eu cresci aqui. O Atos foi-se embora com o Oscar para fazer obra na Argélia, em Paris, né? Na época da demissão coletiva da UNB, essas coisas todas. Bom, casei, fui morar no exterior. Quando eu voltei grande. Daí voltei com 35 anos. Era uma pessoa, né? E aí, a Maria Luísa de Carvalho dirigia o MAB. A gente se juntava na casa da Malu. E o Atos ia. E quando a gente ia embora, o Atos dirigia. Mas o Atos bebia vinho. Então, eu ficava preocupada, não que eu não bebesse vinho também, mas eu era mais jovem. Então, eu ficava preocupada com ele e eu ia seguindo ele. Aí, tudo bem, fiquei aí, fiz outras coisas, sempre trabalhando com cultura, mas eu fiquei desempregada. E aí eu estava no supermercado, quando encontrei com o Eduardo Cabral, que era o secretário executivo da Fundação Atos Bulcão. E o Eduardo me disse, tá fazendo o quê? Aí eu fiz, estou desempregada. Ele fez, estou precisando de você. Então vem? Eu disse, vou, segunda-feira. E fui. Isso tem quanto tempo? 26 anos. 26 anos esse encontro no supermercado que te levou para a Fundação Atos Bulcão. Me levou para a Fundação Atos Bulcão. E aí, claro que, indo para a Fundação Atos Bulcão, o Atos subia pouco, né? Depois o Atos passou a não subir mais. Então, com isso, eu não sei, a gente sempre gostou de coisas parecidas. Aí vinha, por exemplo, uma exposição, daí eu ligava para ele e dizia, vamos ver o Sebastião Salgado? Aí ele dizia, vamos. Então, ele sempre teve um senso de humor muito bom,
um senso crítico apuradíssimo, e apesar de falar manso e de ser aquela pessoa assim, mas ele era um bocado mal criado, como todo bom canceriano. Era mal criado? Era mal criado. Uma vez eu cheguei lá, eu peguei um painel dele, uma moça queria uma obra preta para botar na sala. E ele tinha me dito assim, não pode botar preto na sala, não. Eu fiz isso aqui para um lugar aberto. Como é que uma pessoa quer botar esse painel preto e branco na sala? Daqui 2 semanas essa pessoa vai querer lhe matar, porque você deixou. Eu disse, eu já avisei que não pode, que você não quer. Ele olhou para mim e fez assim, qualquer coisa. Aí eu peguei um outro e fiz uma adaptação na cor, tá? Peguei a paleta dele e troquei para preto e cinza. Comprei umas broas de milho e fui lá. Para acalmar a fera. Eu, as broas de milho e a ideia, né? Enfim. Daí cheguei lá, olhei para ele, fiz, eu trouxe umas broas de milho. E aí ele comendo a broa de milho, eu fiz, Atos. Sabe aquele painel assim, assim? Eu fiz, sabe aquela moça que queria um preto e branco? Pois é, ela não abre mão de ter um preto. Aí eu troquei essa cor. Veja aqui o que é que você acha. Ele olhou para mim e disse assim, ficou bom. Mas você está achando que você sabe fazer o que eu passei anos para aprender? Aí eu fiz, eu não estou achando nada. Eu só trouxe uma sugestão para ver se eu resolvo o problema da moça e se você deixa. Aí ele deu uma olhada de novo, não disse mais nada, e eu disse que eu comigo, pensei melhor ir embora. Aí eu fiz, bom, então tá, eu vou indo, né? E ele olhou para mim e disse assim, peraí, minha filha, não vá não. Você veio, gentil, trouxe a broa de milho e eu tô aqui sendo mal criado. Eu fiz, não se preocupe não, já esqueci, mas eu tô indo assim mesmo, tá? Beijo, tchau. E no por fim, aqui. a moça conseguiu não, ou no não fim, conseguiu? ele ligou no dia seguinte, porque era uma coisa parecida com ele. Eu só troquei a cor, tá? Eu só botei Mas você um foi pretinho. ousada, hein? Uai, mas né? A moça tem o painel na casa dela, quer dizer, ela vendeu o apartamento. Mas Conseguiu, então no fim conseguiu, ficou bom. Agora, Ficou você muito falou bom. essa questão das cores. Tem o Atos tinha uma preocupação mesmo, inclusive as obras dele dentro dos hospitais, dentro da Rede Sara, ele revolucionou de certa maneira, colocando cores vivas em locais onde estava meio que estabelecido que teria que ser branco, que teria que ser. Ele tinha uma coisa mesmo de uma leitura de qual cor aquele ambiente pedia. O Atos dizia que ele aprendeu cor, e eu acho que ele era um mestre mesmo, mas ele atribuía esse saber dele ao tempo que ele trabalhou com Portinari e no tempo que ele morou na casa do Portinari, porque o Portinari soube que ele estava morando numa pensão e convidou para ir morar em casa. É verdade que ele misturava as tintas para o Portinari? Não, essa história nunca chegou para mim, não. Não, ele dizia que o Portinari ensinou a ele foi pintar os azulejos da Pampulha, né? E daí ele dizia que ele aprendeu a ver a cor por detrás da cor. E ele aprendeu a se programar para pintar. Porque ele dizia que o Portinari sabia o que ia fazer na cabeça, que ele separava as cores, ele se preparava para trabalhar. Como ele se preparava para trabalhar, era muito difícil que acontecesse, digamos que um imprevisto. Acontecia. Ele dizia, claro, vez ou outra acontece, a gente se distrai e as coisas mudam. Mas é muito raro, porque a gente se prepara para desenhar. Então, você prepara suas tintas, suas cores, e por isso ele dizia que ele tinha tido um mestre magnífico que tinha sido Portinari. A gente não precisa nem dizer, basta olhar para o trabalho dos dois. Agora, né? é muito interessante essa coisa muito metódica do trabalho, do fazer, né, da arte, e, ao mesmo tempo, esse desprendimento de entregar aos operários a montagem com determinadas regras, mas você deixar uma certa liberdade ali para os operários montarem os painéis. Mas né? não foi sempre assim, nem foi sempre para sempre. Era eventualmente, não era uma coisa... Mas mesmo assim, eu acho de uma generosidade, de um mas ele dizia isso, mas não é possível. Se eu tenho a liberdade de
intervir na obra do arquiteto, por que eu não deixar que o pedreiro intervenha na minha, né? Então Isso é sensacional. Era, porque Isso com é isso ele fantástico, eu acho criou, fantástico. se você olhar, por exemplo, os painéis aqui tem do Sambódromo, é um caso muito, muito particular, que chama muita atenção. O que o Atos montou para ele, ele dizia que samba para ele era coração e quadril. Então tem coração e bunda. As mesmas formas, como ele não permitia que se fechassem círculos, porque ele dizia que seu olhar vinha animado e, de repente, pá, interrompia, né? Porque o círculo fechado interrompe o movimento. Então, você tem no painel criado pelo Atos, como você não pode fechar círculos, você tem uma peça branca. Então, e ele dizia que também fazia para grandes extensões uma peça branca que era para baratear o custo da obra. O que é que ele fez? Ele tirou a peça branca e deu aos pedreiros para montar, com a mesma recomendação, de que não podiam ser fechados círculos. Você tem uma opção de perna e braço, não deixa de ser samba, entendeu? Então, mas eu acho de uma generosidade incrível. A primeira que ele deixou foi aquela da Escola Clássica 408. Foi a primeira, que é um projeto de arquitetura do Milton Ramos, que já sofreu alguns abusos, porque, óbvio, né? Porque daí tem a questão da segurança. Então, cerca. Daí tem um parque. Aí bota um parque de plástico colorido. Ai, meu Deus. Vai piorando, só piora. Ai, meu Deus. Aí, um vazado do Atos, eu acho que é até desse mês do calendário. Tem um muro que tem uns quadrados coloridos. Sim. Aqueles quadrados eram vazados, que era exatamente para entrar o vento, né? A ideia do Cobogó, né? Da luz. A segurança fechou, pelo menos continuam pintados das mesmas cores, o que já é um adianto, né? Porque aqui tudo é possível. Agora, você está falando dessa questão da obra de arte, um dos marcos, um dos símbolos, eu acho que a gente pode dizer até um dos marcos da identidade brasiliense é a igrejinha. Sim. E o painel da igrejinha é um dos únicos, talvez o único figurativo do Atos Bulcão. O Atos tem umas coisas que ele fez poucas, né? Então, o figurativo dele, eu digo que é a igrejinha, e se a gente levar em consideração que aquele bonequinho, que hoje em dia é do Sesc da Estação 504, sim, né? Se a gente levar em consideração aquele bonequinho, que é um precursor do Lego, né? Eu acho. Eu digo que tem um que tem uma toalha na mão, porque o outro tem um braço diferente. Então, tem um que tem... ele aqui. Ele tem um braço que tem uma toalha na mão, tenho certeza absoluta. Então, eu acho que esses são os dois figurativos, se a gente levar em consideração que isso é uma figura, né? São os dois. E virou uma marca registrada da cidade. É emblemático, né? Agora, esse painel do Sesc da 504 Sul também foi uma grande conquista do Brasiliense, na minha opinião, porque é uma... espetáculo, ficou lindo, né? lindo. E é mais uma vez uma obra de arte democrática que qualquer pessoa que passe na W3 pode apreciar. Pois é. E era, né? Porque ela esteve num lugar. Então, é por isso que eu digo, ela não é... Quando o Sesc adquiriu a obra, que foi uma coisa engraçada, porque me fizeram uma consulta em plena pandemia para o meu celular, um arquiteta, dizendo que eles iam apresentar um projeto para fazer a reforma da Estação 504 e que ela queria botar o Atos Bulcão em alguns lugares. Aí eu pedi ela para mandar o projeto, ela mandou, eu fiz, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai poder botar o Atos Bulcão em vários lugares, porque não é assim que funciona. Mas eu tenho um painel perfeito para o Sesc da 504. Nossa, ficou perfeito mesmo. Porque são os homenzinhos, é um lugar do trabalhador, né? O Sesc, do comerciário. Claro. Então, nada melhor do que esses homenzinhos, que eu só chamo eles de homenzinhos, os homenzinhos azuis, porque tem os homenzinhos brancos. Esse painel foi feito originalmente para a única obra que a Ana Maria Niemeyer, de arquitetura, que ela tinha aqui, tá? Que era o Clube do Congresso, a sede social. E daí, um rico dia, porque o Emivaldo, jornalista, que nos deixou, o Emivaldo tomava conta da obra.
e me ligava. E eu passava por lá e via. E um dia a gente passou e não tinha mais. Eles tinham botado abaixo na calada da noite, possivelmente. E aí tinha o painel... Que crime! Tinha o painel de gesso da escada, que acabou que o Atos ainda estava vivo, nós reproduzimos no Piantella. E tinha esses dois painéis, era o homenzinho azul e o homenzinho branco, né? Que a gente chama na Fundação de Positivo e Negativo. E eles eram na área molhada. Por isso que eu digo que esse homem tem uma toalha na mão. Porque era na área molhada. Boa. Depois você olha, ele tem uma mão assim para cima e a fica... outra continua até aqui. E fica o convite para quem passar pela 504 Sul. Imperdível. Lá dentro tem uma pequena exposição que nós fizemos com os painéis de azulejo que nós levamos para a exposição do Ano do Brasil em Portugal. E tem também uns vídeos que vocês podem ver lá. Tem as gravuras originais ainda nomeadas como sede social do Clube do Congresso, porque só a próxima tiragem é que já vem como Sesc Estação 504, quando a gente fizer uma próxima tiragem. A exposição é Brasília em 10 atos? Brasília em 10 atos, e eu não sei se ainda está tendo... Bom, tem também uma placa imantada para você montar seu painel. Para você brincar com as formas. Para você brincar com atos, e aí você aproveita e tira uma selfie. É instagramável, como gostam de dizer. Isso, é instagramável, você pode fazer sucesso aí, mostrando a sua criação. Ou seja, então o convite... Parceiro do Atos Bulcão. O convite para 504, então, olhe o painel do lado de fora e aproveite para visitar a exposição na parte de dentro. Imperdível, fica um convite para todos os brasilienses observarem. Vamos ver qual a percepção das pessoas, se tem toalha, se não tem toalha. Agora é uma maravilha, né? Porque ele é grande. É lindo. E depois deu tão certo, a gente fez a paginação, né, com um arquiteto, porque como ele é curvo, então você tem que... É complicado ali. E aí, para botar as letras, porque a gente quer pregar, eu fiz, não vai dar, bota um pino e bota ela solta. Ficou bem bonito. Você não pode deixar, você não pode grudar nada em cima do painel, mas eu entendo que você tem que dar nome ao local, né? Então, foi muito interessante, ficou muito bonito, é muito bom de ver. Muito bom de ver e um presente para todo mundo. É muito bom Agora, de ver. Valéria, o Atos era um artista múltiplo, né? A gente fala muito dos painéis, dos azulejos, muito desses murais grandes, do revestimento. Claro, a gente tem o Teatro Nacional em Brasília, que é uma marca registrada também. Mas ele tinha fotomontagem, ele tinha máscara, ele tinha figurino, ele era um artista múltiplo, como eu falei, né? Assim. Artista no Brasil é um povo que tem que fazer uma porção de coisa, né? Porque senão não vive, né? Já era assim desde 1911. Então, o Atos era funcionário público do Ministério da Educação e Saúde, que era assim que chamava na época. Se virava. E aí ele tinha 2 colegas que faziam teatro, 2 colegas de trabalho. Assim como muitos de nós já teve, né? 2 colegas de repartição, como chamavam ele, que faziam teatro. Então ele começou a se meter com esse povo. E aí acabou fazendo cenário e figurino para o Aníbal Machado, pai da Maria Clara Machado. Olha só. Fazia ilustração para os jornais, para crônicas da Cecília Meirelles, fazia capa de livro para Fernando Sabino, fazia capa de disco, de LP, vinil, pro selo Festa. E fazia, né? E fazia como fez as capas da revista, dos 10 exemplares da revista Módulo, que o Oscar Niemeyer lançou na época, que era uma revista de arquitetura, que o Coutinho, o professor Coutinho, tem os 10 exemplares. Olha, que preciosidade, pois que relíquia. Ele emprestou a gente sob tortura, praticamente. Porque a gente teve que quase que assinar um termo de compromisso. Imagino. Mas ele emprestou e nós fizemos facsímile. Que legal. Então, é isso que a gente tem, está inclusive exposta agora. Elas estão, as 10 capas expostas na Fundação. Mais um convite também para visitar. E uma delas é o primeiro desenho que foi feito,
e publicado do projeto do Lúcio para o plano piloto. Olha que lindo. Foi feito pelo Atos para a capa dessa revista. Valéria, tem muita história para contar. Eu queria ficar conversando com você assim, mais uns 15 dias, mais ou menos, para a gente ouvir todas as histórias do Atos. Esse personagem que a gente ama e admira. E assim, eu acho que tem mesmo esse sentimento do brasiliense de gratidão. Por tudo que o Atos nos deu e nos dá todos os dias. E eu queria encerrar com uma mensagem para o futuro. Olha, eu acho que eu vou deixar uma mensagem para essa cidade que me acolheu, onde eu vivo há muitos anos, porque eu cresci aqui, mesmo tendo ido morar fora algumas vezes. Cuidem do seu patrimônio, preservem o que é seu, porque, na realidade, o trabalho que a gente faz na Fundação é para preservar o nosso patrimônio. O Atos não é da gente, o Atos é de todos nós. O Atos não é meu, a Fundação Atos Bulcão não é minha. Tudo isso é de nós todos. Então, preservem o seu patrimônio, cuidem das suas cidades, porque senão depois vocês não vão ter história para contar. É um excelente recado para o futuro. Eu acho assim, essencial, necessário. As pessoas de fato precisam cuidar do que tem e preservar essa memória e passar isso à frente. E trabalhar com criança é muito bom, eu acho, também por isso. Porque você planta essa semente e isso vai prosperar e você vai colher isso no futuro. Claro, com certeza. Você vai manter isso vivo. Você mantém essa memória, esse legado, né? Vivos. Precisa, né? Eu queria te pedir também para você pensar no que seria o recado para o futuro que o Atos Bulcão deixaria. Se ele estivesse aqui hoje e ele fosse conversar com as pessoas, o que ele diria para as pessoas fazerem para olharem para frente? O que seria importante na visão dele? Olha, eu acho que o Atos me disse uma vez, e que infelizmente ainda vai valer um tempão nesse nosso Brasil, é que ele dizia que era preciso que fossem diminuídas as diferenças entre as classes, porque ele dizia que desse jeito a gente não ia conseguir viver em paz, que era preciso que não existisse gente tão rica e gente tão pobre ou tão miserável, que isso precisava diminuir se não fosse possível solucionar de outra forma mais drástica, né? Não drástica, mas de outra forma mais eficiente, acho que é melhor. Diminuir os abismos sociais. Diminuir os abismos sociais. E ele dizia muito que a gente precisava, que eu acho que é isso que é a maior missão da Fundação, é transmitir conhecimento, cultura, educação e arte para as pessoas, sobretudo para as crianças, porque era preciso, porque sem isso não se escrevia a história de um país. Perfeito. Eu acho que ele sábio, disse tudo. Continuaria dizendo tudo isso, porque nada mudou. Continua totalmente atual. Te agradeço demais a presença aqui no Sesc Cultura ao Quadrado. Foi um prazer, foi uma aula, sempre muito gostoso saber essas histórias do Atos e sempre muito bom a gente saber que a memória dele está sendo tão bem cuidada pela Fundação. Muito obrigada por essa oportunidade também, porque eu falo do Atos com muito prazer sempre. E eu faço meu trabalho com muito prazer. E eu tenho, graças a tudo nessa vida, uma equipe muito legal, um povo que trabalha com prazer, com dedicação, e é por isso que a gente consegue manter essa fundação e a missão dessa fundação, que é, antes de mais nada, preservar a obra do professor e divulgar o trabalho dele, que é vasto e magnífico. E a cara de Brasília. Totalmente a cara de Brasília. Obrigada, Valéria. A gente volta semana que vem com mais um episódio do Sesc Cultura ao Quadrado. Eu te espero.